proibido. Boa noite, irmãos, que Deus vos abençoe. Nós saudamos a todos em nome de Jesus, em mais esta oportunidade que temos para falar do amor de Deus, falar na sua palavra e nas promessas que Ele tem feito a nós para esses últimos dias. Queremos de todo o nosso coração agradecer a sua apreciação por nós, pelo trabalho, pelo ministério, e por nossas transmissões aqui do Tabernáculo em Curitiba, todas as terças-feiras, nesse horário das 20 horas e 15 minutos, como os demais cultos que temos nas quartas, sábados e domingo. Realmente, a sua frequência em nos acompanhar tem nos responsabilizado muito em procurar sempre trazer uma matéria, um ensinamento que possa lhes ajudar nessa última etapa do caminho, nessa última parte que nos corresponde aqui na terra. Porque eu creio que tudo aquilo que Deus prometeu e que ainda não se cumpriu, está diante de nós para se cumprir, porque não resta muito tempo mais para o povo de Deus. E Deus nos escolheu para viver esta última fase da mensagem, a fase mais importante, mais sobressalente do ministério de William Branham no cumprimento do seu povo, da sua igreja, já que ele próprio teve as suas 3 etapas, a igreja também passa pelas 3 etapas e nós estamos nessa última parte, aquilo que nos corresponde a cumprir segundo aquilo que ele próprio determinou para nós, e aqui estamos vendo diante de nossos olhos as escrituras se cumprindo. Eu quero agradecer a todos vocês em nome de Jesus e suas orações por mim também e pelo meu ministério, pelos meus cooperadores, auxiliares, porque creio que todos nós, desde o menor ao maior, temos todos contribuído para o crescimento espiritual da igreja, e esse trabalho conjunto de cada cooperador realmente tem sido muito importante para esse ministério que vos falo agora, pois eu sozinho não seria capaz de levar a vocês aquilo que realmente vocês merecem e precisam, se Deus não tivesse me dado homens à altura, cooperadores, que se parasse do meu lado, me ajudando, cooperando comigo, me incentivando e estendendo o seu ombro amigo, com palavras, me incentivando a continuar adiante. E é por isso que nós temos tido o ânimo, a coragem, a vontade de estar aqui, sempre vos falando desse grande amor de Deus que tem sido expressado a nós através da sua mensagem, através do Espírito Santo. Se você nos acompanha nesta noite, já está me acompanhando nesta noite, aqueles que estão me acompanhando nesta noite, já poderia, se você desejar, mandar o seu contato. Não deixe para os últimos minutos, porque alguns irmãos, quando comunicam, já não há tempo mais para imprimir e trazer aqui para mim a listagem daqueles que estão conectados. Então, se você puder, o quanto antes, comunicar a sua audiência, se é que você deseja, sabendo que não há nenhuma obrigatoriedade nem para comunicar sua audiência e nem tampouco para entrar na nossa página e escutar os cultos que temos ali armazenados, todos eles. Não há nenhuma exigência a não ser a sua boa vontade de querer nos assistir, nos ouvir, e que você considere isso como uma ajuda, está lá então à sua disposição. E eu escolhi um texto para nós discorrermos nesta noite, falar um pouco de ministério, já que falamos na última terça-feira, ministério, já está na página, se você não ouviu, seria muito bom que vocês nos ouvissem
aquilo que nós falamos na terça-feira passada sobre o assunto de ministério. Porque eu creio que a vitória de um povo estará sempre conectado a uma liderança vindicada e perfeita da parte de Deus. Sempre foi assim. Deus sempre teve um verdadeiro profeta, um verdadeiro pastor, um verdadeiro evangelista, um verdadeiro mestre. Sempre ele teve, em todos os tempos que há um povo de Deus na terra, ele tem alguém para dirigir este povo. Nós queremos tomar um texto nesta noite de 2 Timóteo, capítulo 4, falando exatamente de ministério, olhando hoje por um outro ângulo do que nós falamos na terça-feira passada, aproveitando esta oportunidade que eu tenho de falar aqui confortavelmente do escritório aqui da igreja, sabendo que vocês também estão em seus lares, suas casas, nos acompanhando e com todo o conforto também, mas esperando que você dê uma atenção especial nas escrituras que iremos ler e na palavra que vamos dizer a vocês, porque cremos que é de suma importância nesta hora que nós estamos vivendo. O profeta de Deus, quando ele colocou a pedra fundamental na igreja, no tabernáculo em Jeffersonville, ele usou essa folha da Bíblia, foi colocada ali, na pedra fundamental, debaixo do púlpito, quando estava sendo construído o tabernáculo em Jeffersonville. E a palavra que o anjo deu a ele, e eu creio que você tem lido a mensagem, como Deus despertou ele às 6 horas da manhã e mandou que ele lesse essa escritura. E ele então leu a Bíblia. Isso foi a comissão que Deus deu a William Branham logo no início do seu ministério. Foram as escrituras que ele tomou, porque para cada fase do nosso tempo aqui na Terra, existe uma escritura específica para cumprir esse propósito. E quando ele começou no ministério, em vez de Deus dar a ele a escritura de Malaquias 4, mas despertou às 6 horas da manhã e deu a escritura de 2 Timóteo, capítulo 4. Né? Isso é uma comissão que foi dada a William Branham, dizendo assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra, que Deus abençoe para que Ele possa nos revelar o conteúdo dela, para mais uma vez podermos estar aqui sendo abençoado por Ele. O irmão Branham disse que sempre ele leu essas escrituras e parou no versículo 5. Ele leu do 4:1 até o versículo 5. Ele diz que nunca tinha atinado ou procurado em todo o tempo ler as demais escrituras, mas chegou um dia que ele foi inspirado a dar continuidade à leitura de 2 Timóteo 4, de onde ele tirou uma tremenda mensagem pregada por ele, chamado A Fase Presente do Meu Ministério. Ali ele mostra como ele chegou a essa escritura
E a conclusão que ele teve ao ler essas escrituras, que por muitos anos ele não leu. Por alguma razão, Deus escondeu dele essas escrituras e ele não pregou sobre elas. Mas chegou um dia que o próprio Deus, então, o inspirou. Por que Deus inspirou num determinado tempo? Porque essa escritura que nós vamos continuar lendo, de 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 6, haveria um tempo para ela se cumprir. Deveria haver na terra, no próprio ministério de Mombrano, uma circunstância ou uma situação que desse a sustentação do cumprimento desta escritura. Por isso nós precisamos saber, como cristãos, as escrituras que se cumprem para nós hoje, porque nós podemos ler toda a Bíblia e conhecer toda a história da Bíblia, mas precisamos tomar também a porção das escrituras que enquadra com o momento que nós estamos vivendo. Quando ele pregou essa mensagem foi exatamente em 1962. Temos aqui, deixa eu olhar certinho a data para os irmãos, 8 de setembro de 1962. Veja que estava faltando apenas 3 anos para a sua partida. Por que então ele iria dar continuidade à leitura do princípio do seu ministério? Que o princípio, quando ele saiu para o campo, foi logo quando ele se converteu, quando Deus veio a ele, para que ele fizesse essa obra, que ele pregasse o Evangelho. Mas agora em 62, final do ano, então ele dá continuidade à leitura de 2 Timóteo 4. Tem razões para tudo isso, tem sentido para tudo isso, porque toda a escritura é divinamente inspirada, ela é apta para ensinar, redarguir, corrigir e assim por diante. Mas aqui especificamente, ele está mostrando que o seu ministério estava caminhando para um determinado lugar que se enquadrava perfeitamente com essas escrituras, onde Deus chamou a atenção dele para que desse continuidade à leitura. Porque nós encontramos assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ora, Paulo estava falando, primeiro profeta das eras da igreja, falando que ele tinha entendido que ele estava partindo. E agora o profeta de Malaquias 4 também está usando a mesma escritura e dizendo para nós também que o seu tempo havia chegado, que ele também estava partindo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade e em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará
de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Pudens e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, o apóstolo São Paulo relata aqui alguns acontecimentos que estava acompanhando os seus últimos dias aqui na terra. Eu gostaria que você discorresse comigo aqui apenas umas outras duas escrituras para nós darmos o procedimento, a continuidade ao que eu desejo falar. Uma delas está em Filemão, o versículo 23 e 24. Filemão só tem um capítulo, versículo 23 e 24. Nós encontramos assim: saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então nós encontramos o apóstolo Paulo falando a respeito de Lucas como um dos seus cooperadores, incluindo essa equipe maravilhosa chamada Marcos, Aristarco e Lucas. Ele estava entre esses grandes cooperadores de Paulo, quando Paulo era esse profeta, esse grande profeta, e que ele próprio nomeou Demas como cooperador. Porque nós pensamos que, porque o profeta nomeou, porque o profeta enviou, porque o profeta reconheceu como ministro, que isso diria ou daria a eles a impunidade, ou daria a ele um status tal, como um parlamentar, de que ele seria um pregador, seria um posto que ele jamais poderia perder aquilo. Encontramos aqui Paulo falando de Demas, entre os demais, como um dos seus cooperadores. Então nós vemos também em Colossenses capítulo 4, versículo 14, nós encontramos assim, o apóstolo São Paulo dizendo: saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Ele se encontra na carta aos Colossenses e ele encontra também na carta a Filemão, duas vindicações do ministério de Demas, duas cartas nas quais o apóstolo São Paulo coloca Demas como um cooperador, como um dos seus ajudantes. Mas nós encontramos na carta de 2 Timóteo 4, aonde o apóstolo São Paulo já fala de Demas com um outro olhar, ou com outro prisma, porque ele diz assim, no versículo 10 de 2 Timóteo: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então nós encontramos que mesmo que Paulo chamou Demas de cooperador, tinha sido reconhecido por ele, e com certeza viu Paulo pregar por muitas vezes, era companheiro de jornada de Paulo. Aqui Paulo está dizendo que ele a abandonou, e não disse aqui que ele a abandonou porque tornou um incrédulo. Então nós vamos ver se isto era no final do ministério de Paulo, e esses personagens estavam ali, e nós sabemos que a Escritura, ela se repete. Queremos ver também no final do ministério de Malaquias 4, do irmão Brana, o que ele fala sobre esse importante assunto desse moço chamado Demas, que tinha sido um
dos seus cooperadores, para mostrar que é fundamental lembrar que o homem ele deve ser respeitado, ele deve ser ouvido desde que ele permaneça de pé. Porque aqui encontramos quando ele disse que Demas me abandonou. Então veja bem, teve um tempo em seu ministério, quando ele era um jovem evangelista, falando de Paulo e também falando de William Branham. Embora você terá que ver esse mesmo acontecimento na vida de William Branham, você tem que compreender que essas coisas se repetiriam, porque ele diz quando ele era um jovem evangelista. Quem foi um jovem evangelista para nós, se não foi William Branham? Um jovem profeta. Quem foi um jovem profeta a não ser William Branham? E todos estavam ao lado dele. Vocês notam que isso se repetiu no ministério do irmão Branham, quando no princípio do jovem evangelista, profeta, jovem profeta, todos estavam ao lado dele. Mas agora, observem aqui embaixo, ele disse, todos os homens me abandonaram. Por que eles abandonaram? Então nós precisamos ver o porquê desse abandono e para onde foram esses que abandonaram o verdadeiro profeta ou a verdadeira mensagem. Nós vamos notar coisas muito importantes que vocês, se não despertarem, vocês vão ter um Demas como pastor, vocês vão ter um Demas como evangelista e nem perceberão que eles estão contra a própria palavra. Porque Paulo não discriminou, só disse, Demas me abandonou, amando o presente século. Quando Jesus, o jovem profeta da Galileia, ele chegou a um tempo que ele foi abandonado. Todos os homens que ficam com a palavra de Deus chegam àquele lugar, onde eles são abandonados pelo mundo e o mundo religioso. Todos, sem exceção de nenhum, todos que querem ficar em Cristo, verdadeiramente pela palavra, chegarão o tempo do abandono. Jesus alimentou 5.000 um dia, e eles apanharam cesta cheia de fragmentos tirados de 5 pães e 2 peixes. E no dia seguinte, creio que foi, ele começou a descer com a palavra, e todos eles começaram a se dispersar dele. Ele olhou em volta para os discípulos e disse, não quereis ir também? Mesmo seus 70 ministros ordenados o deixaram. E ele disse, não quereis ir também? Então Pedro falou aquelas palavras notáveis, dizendo, Senhor, para onde iremos nós? Somente tu tens a vida eterna. Observem, mas o tempo vem quando a hora do abandono virá. E isto tem que vir, deve vir. E agora eu tenho vários profetas e coisas aqui para referir, para provar que aquela hora vem e tem chegado para mim. Não precisa tentar se esquivar disto. Está aqui e você simplesmente tem que tomar isto. Eles não deslizaram para se esquivar disto. Eles se firmaram e tomaram isto e não se envergonharam do Evangelho. Você observou Paulo, combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aqui embaixo diz, lutei contra bestas e eu fiquei livre da boca dos leões. E as coisas que ele passou, Deus era bom para com ele, mas a hora havia chegado quando ele ia partir. Agora, por que isso? Qual foi, nós vamos entender, o que levou esses homens a se levantarem contra o profeta da era, que era o profeta Paulo? O que levou eles a abandonarem? E esse abandono foi um abandono tão sutil que as pessoas não perceberam o desvio desses homens lá no princípio, como eles não perceberão o desvio desses homens aqui no final também. Eles vão perceber quando
o que nós estamos percebendo depois de ler as cartas de Paulo e as cartas do irmão Branham referindo-se a isto. Bem, o que havia feito Paulo? Ele havia pregado tão fiel quanto ele pôde. O Espírito Santo estava nele. E quando ele escreveu lá, concernente àquelas senhoras pregadoras e coisas, eu imagino que lá houve uma explosão. Disse que a mulher se mantém em silêncio nas igrejas, não permito que elas falem. E ele imediatamente foi para o cárcere. Tinha que haver um motivo para levar Paulo a ser abandonado, a ser prisioneiro, a ser preso e assim por diante. Era a mensagem fiel que ele tinha para com a sua comissão, que levaria Paulo, então, a um total abandono das pessoas, e especialmente dos seus amigos. Você pode imaginar o que algum de seus bispos disseram? Você poderia imaginar os bispos que haviam ali, ouvindo Paulo dizer essas coisas? Até porque, olha o que eles disseram. Aquele rapaz lá no cárcere, que direito ele tinha de escrevendo aqui a respeito de nós? Nós estamos aqui há muito mais tempo, nós temos pregado há muito mais anos aqui. Que direito que ele tem de nos condenar, ou de falar contra mulheres pregadoras, ou isto ou aquilo, como eles alegam no dia de hoje, vem? E ele tinha Timóteo, um beberrão de vinho com ele. E então aqui está ele lá em cima agora, ele está alimentando a Timóteo com vinho, e aqui está ele deitado no cárcere escrevendo, diz-nos que o Espírito Santo deve nos dizer o que fazer. Então, qual eram os argumentos que eles tinham para separar de Paulo? É o mesmo argumento que eles têm hoje para separar da verdadeira palavra, do verdadeiro evangelho. Por quê? Eles estavam olhando os defeitos que haviam. Mombrana está dizendo que esses bispos, eles estavam condenando a Paulo, porque eles interpretaram que Timóteo, um dos seus servos, um dos seus ministros, era um beberrão de vinho. E, acima de tudo, um homem que prega a verdade, como Paulo, por que estava preso se ele tinha toda a verdade? Mas basta lembrar, irmão, que as prisões de Paulo não foram feitas por mão de ímpios, entre aspas, não foram feitas por mão dos policiais, dos tenentes de então, ou dos capitães de então. Quem encarcerou Paulo, quem perseguiu Paulo, quem levou Paulo à prisão, quem jogou todo tipo de sombra sobre Paulo, foram homens que estavam verdadeiramente coligados com as Escrituras, na certeza de que eles estavam fazendo a coisa correta. Então não foi essa perseguição, ela estava vindo dentro do próprio povo, que eram admiradores da Bíblia, eram conservadores, eram estudantes da Bíblia, foram aqueles responsáveis para levar Paulo ao cárcere, porque aquilo que Paulo pregava, então, era contrário ao que eles estavam vivendo em suas próprias vidas. Quando eles não puderam suportar o evangelho de Paulo, aceitar e suportar o que Paulo pregava, então eles queriam jogar sombra no ministério de Paulo, dizendo que um dos seus cooperadores era um bêbado, chamado Timóteo, que bebia vinho misturado com água por causa das suas frequentes enfermidades. Veja que esses acusadores, eles estavam buscando ocasião, eles estavam buscando motivo justamente para crucificar a Paulo. Esse não é outro espírito do que aquele que crucificou Jesus, porque Paulo, ele era a palavra para o seu dia. Jesus era a palavra para o seu dia. Paulo era a palavra de Jesus encarnada para o seu dia. E como eles não podiam resistir à palavra, eles tinham que crucificá-la, como eles fizeram com Jesus, estariam fazendo também com o apóstolo São Paulo, crucificando a palavra, e Paulo estava lá condenando o seu sistema religioso,
a sua santidade falsificada e outras coisas mais. Então eles procuraram encontrar tudo para jogar contra o apóstolo São Paulo. Mas Paulo, ela era a autoridade da Bíblia. Como o irmão Brana é a autoridade da Bíblia para nos falar, ele disse, o quê? Porventura saiu de vós a palavra de Deus e veio para mim somente? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Paulo está classificando que alguns homens não eram espirituais. Quando você desconsidera a palavra de Paulo e você estivesse ali como um crente, como um cristão, entre aspas, um cristão como você poderia chamar, e você não reconhecesse que a palavra de Paulo era a palavra de Deus, você não era espiritual. Porque Paulo disse, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Agora, como você pode ser um apóstolo, como você pode ser um pastor, como você pode ser um evangelista, como você pode ser um pregador, se você não considera que o que o profeta trouxe é a palavra de Deus em sua totalidade, para o povo de Deus se vestirem, para se tornarem a palavra encarnada para o seu tempo. Isso prova para mim, irmão, que esse pastor, esse apóstolo, esse bispo, esse sacerdote, esse evangelista, ele não se enquadraria no ministério de Paulo. E o apóstolo São Paulo disse, se descer um anjo e pregar outro evangelho, além do que eu tenho pregado, seja anátema. Ou você aceita que Paulo era um profeta, ou você aceita que Mombrana é um profeta, e reconheça que aquilo que ele tem ensinado é de Deus, é mandamento do Senhor, ou então você vai se enquadrar dentro dos cooperadores de Paulo como Demas, que é o que nós queremos falar nesta noite, sobre esse cooperador chamado Demas, que teve a oportunidade de caminhar com Paulo, comissionado por Paulo, enviado por Paulo, e veja o que ele fez contra o seu próprio profeta, contra Paulo, o profeta, porque não podia entender como Deus trabalhava nesse profeta. A hora vem, amigos. Eu quero que as fitas vão às pessoas pela terra, para lembrar que a hora da separação tem que vir. Foi uma profecia. Por que viria a separação? Por isso ele está mostrando para nós o que é que traz a separação. Não é aqueles que escolheram o mundo, não. É aqueles que abandonaram a boca de Deus como absoluto e tomaram para si motivos para rejeitar o profeta. E não é uma rejeição para maltratar o profeta, não. Nós vamos ver isso aqui, para lembrar que a hora da separação tem que vir. Isto deve acontecer. Eu não sei há quanto tempo eu estou do fim. Agora nós sabemos que faltava apenas 3 anos, 3 para 4 anos do fim. Mas o profeta diria ali, eu não sei agora, fim do meu caminho, eu não sei, isso depende de Deus. Eu não sei a respeito do amanhã e quem. Eu não sei o que isso detém, mas eu sei quem o está segurando. Então aí é onde minha fé está edificada. Então agora vamos ver alguma coisa aqui sobre Demas que eu achei muito importante. Vocês pregadores que se dizem convertidos da mensagem do irmão Brana, os seus frutos provam que você não passa de Demas, que tem caminhado com o profeta, e suas atitudes hoje mostram o contrário daquilo que o profeta tem realmente ensinado. Agora eu creio que Demas não o abandonou e foi para as boates, porque nós pensamos que a queda do homem é só quando ele cai em adultério, quando ele trai a mulher, e assim como temos visto por esse país afora e o mundo afora, então ele está fora. Não, eu quero mostrar que muitos dos homens que estão no púlpito hoje estão tão caídos, tantos quanto aqueles que cometeram adultério, porque eles estão cometendo fornicação, eles estão
eles estão denegrindo, eles estão infringindo o compromisso de Deus e a sua igreja. E o Mombrana disse: eu não creio, eu creio que Demas não o abandonou e foi para as boates. Então, como você poderia julgar a Demas? Que hoje nós podemos julgar um homem que cai porque ele cometeu adultério. Mas por que não julgar um homem que está de pé como Demas, que não foi para as boates, que não caiu em pecado? Qual seria o critério para julgar Demas de que ele não era um pregador? Qual seria? O profeta de Deus nos dá então as diretrizes de como um homem deveria ser julgado pela palavra, porque ele colocou o caso de Demas como um exemplo e mostrou que aqueles que abandonaram e quais os motivos que eles abandonaram, como Demas, onde eles estão enquadrados. Porque se Demas não foi para as boates, ele não era um homem mulherento, ele não era um homem caído ali, ele era um homem que continuou. E como você poderia dizer: eu não congrego mais com Demas, sendo que ele podia dizer: irmão, qual é a falha que você tem comigo? Qual é o problema que você tem em mim? O que você tem visto para você me abandonar? Você tem me visto beber? Não. Olha, Demas podia dizer muito bem para aquele irmão ou alguém da sua igreja que estava ali deixando, dizer assim: olha, irmão, eu sou melhor do que Timóteo, você nunca viu nem eu beber vinho, você nunca me viu assim, e Timóteo está lá, é cooperador de Paulo, você deveria ser contra Timóteo, não eu. Veja que o olhar do homem, naturalmente, jamais ele poderá ter uma análise espiritual correta para fazer um julgamento correto de um homem, se ele pode ou não ser um ministro. Mas o profeta tem. Eu não creio que Demas fez isso, porque Demas foi um homem cheio do Espírito. Olha aí, irmão. Agora, isso é um paradoxo ou não é um paradoxo? Porque o profeta diz que Demas foi um homem cheio do Espírito. Aonde estava esse Espírito? Aonde estava esse reenchimento do Espírito de Demas para abandonar a Paulo? Nós vamos ver o que o Mombrana fala aqui. Demas foi um homem cheio do Espírito. Ele era um grande ajudador, como nós lemos aqui, enquadrado entre os colaboradores de Paulo, cooperadores do Evangelho. Então, ele era um grande ajudador. Se você já tomou a história de Demas, ele era um pregador notável. Veja as qualidades que ele tinha. Agora, você se prende a um homem pela sua pregação, pela sua santidade, pela sua postura, pela sua ajuda, e mesmo assim você pode ter um Demas sendo o seu pastor. Você pode ter um Demas sendo o seu pastor. Veja as qualidades que tinha Demas, viu? Porque tem um hoje que nem ministério não tem, nem pregação não tem, e no entanto estão aí assumindo a igreja, conduzindo um povo, mas com a ética que aprendeu dentro de um seminário, dentro de uma faculdade, ou aprendeu a falar bonito e segurando o povo dentro dessas condições. E nós equiparamos a Demas, que era quem? Ele era um grande ajudador, ele era um pregador notável, um bom homem, ele era culto, de alta educação e polido. Então, se nós olhássemos esse homem nas condições que ele era, ninguém poderia abandonar a Demas, porque ele tinha qualificações, ele era um grande ajudador, ele era educado, ele era polido, ele era culto, e ele era um bom homem. Ele era um homem inteligente. Olha as qualidades dele. Olha as qualidades de Demas. Eu quero chamar a atenção de vocês, meus irmãos e ouvintes, de vocês que são minhas ovelhas, para que teus olhos possam ver, possam enxergar, além da aparência natural, e você vê que essas qualificações de bondade, santidade, culto, um homem bom, como que eu vou deixar meu pastor, um homem tão bom, maravilhoso, um homem culto, um homem inteligente? Você pode estar tendo um Demas diante de você que está deixando o profeta, está deixando a palavra, deixando a mensagem, e você defendendo um homem que não defendeu a verdade, não defendeu o profeta, não defendeu a mensagem do profeta, e você se iliando com este homem
Por quê? Porque você está olhando naturalmente com os olhos naturais. Você não parou para se discernir e conhecer as Escrituras concernente ao ministério vindicado, abençoado por Deus. Porque ao mesmo tempo que você podia se parar ao lado de Demas, você poderia também condenar a Paulo, porque aqueles que saíram com Demas tinham que sair na mesma opinião de Demas, na mesma interpretação de Demas, na mesma opinião que ele tinha acerca de Paulo, os seus membros também tinham acerca de Paulo, porque o espírito que está no pregador é o espírito que passa para os seus subordinados, que passa para a sua igreja, que passa para o seu povo. Naturalmente, o mesmo povo de Demas tinha a mesma opinião que Demas tinha acerca do profeta da era, do profeta daquele dia. E mais ainda, o verdadeiro profeta chamado Paulo estava preso, escrevendo da cadeia. Ainda mais motivo que as pessoas tinham para abandonar a Paulo, porque o homem polido e culto, inteligente, tinha uma interpretação acerca de Paulo, e essa inteligência dele levou o povo a confiar, porque sua inteligência estava fertilizando a mente do seu povo, a ponto desse povo também ter a mesma questão acerca do grande profeta Paulo. Será que não é o quadro que nós estamos vendo hoje diante de nossos olhos? Esses líderes, esses bispos inteligentes e cultos de alta educação, esses bons homens, pregador notável, grandes pregadores, mas a mentalidade deles não é para apoiar o profeta, é justamente para fazer o que Demas fez, para tirar a atenção do profeta e colocar para si próprio, como o homem da hora, a pessoa vindicada da hora, chamar a atenção para si mesmo, para se tornar um grande homem. E quando você, diz o profeta, quando você levanta a sua cabeça do taco, você já está mais alto do que Deus. Você tem que estar ali debaixo, confinado, debaixo da direção de Deus, sabendo que você não é nada. Você é apenas uma porçãozinha de terra de algum lugar que a misericórdia de Deus te alcançou. E, no entanto, o que nós vemos? Pessoas que estão presas em pregadores polidos, pregadores cultos, pregadores inteligentes, pregadores bons, e têm falhado em observar a doutrina de Paulo. Mombrana se refere aqui sobre a mulher pregadora. E nós estamos referindo tantas outras coisas no ministério de Mombrana, que os homens de hoje, dizendo que são chamados, são verdadeiros Demas, que atrai para si, como inteligente, e tira a autoridade do profeta de Deus. Quando Paulo diz que se você é espiritual ou profeta, reconheça que aquilo que ele tem ensinado é do Senhor. E, no entanto, nós estamos vendo que essa observância não está acontecendo. Esta é a coisa, diz o profeta. Ele era um homem inteligente. Mas por que abandonou ele a Paulo? Essa é a coisa. Que fez ele fazer isto? Abandonar a Paulo? Eu não creio que haja querido ir a uma boate ou algo, mas eu creio que era Deus separando Paulo. Então, esta era a obra de Deus, separando Paulo. Não era Demas que estava separando de Paulo mais. Agora era Deus separando Paulo de Demas. Era Deus trabalhando com o seu homem. Agora eu imagino, Demas. Vamos tomar alguns pensamentos de Demas. Por que vamos tomar uns pensamentos de Demas? Porque um profeta é um que conhece o que está nos pensamentos de uma pessoa. Por isso Jesus podia discernir o pensamento dos fariseus, e aqui o profeta de Deus está tomando os pensamentos de Demas. Demas viveu há 2000 anos atrás, mas o profeta, a palavra, Hebreus 4, que discerne as intenções do coração e os pensamentos, essa palavra que veio para nós e se encarnou no homem, ele agora está dizendo, vamos tomar alguns pensamentos de Demas. Qual autoridade que o Mombrana teria para entrar na mente de Demas e trazer para nós aquilo que Demas estava pensando? É para mostrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele fazia isso no princípio, ele faz isso hoje também.
E o profeta diz: como eu estava sentado em uma ladeira, surpreso outro dia, mais ou menos no raiar do dia, e eu estava pensando, por que quis Demas deixar aquele companheiro? Por que deixaria ele aquele pobre, pequeno pregador que o guiou ao Senhor? Então, quem era que guiou Demas? Porque Demas podia ir em qualquer lugar, irmãos, e dizer assim: olha, quem me enviou foi Paulo. Mombrano está dizendo que Paulo enviou a Demas, guiou a Demas ao Senhor. Ele podia dizer em qualquer lugar: Paulo me batizou, Paulo me guiou, foi o homem de Deus usado para mim. E como que ele poderia se afastar de Paulo, o homem que lhe guiou? Pode um homem ser guiado pelo profeta, batizado pelo profeta, chamado pelo profeta, comissionado pelo profeta e ainda desviar? A Bíblia está dizendo que pode. Aqui está um exemplo. E quando é que isso aconteceria, irmão? Está dizendo que aconteceria no final do ministério, como aconteceu no final do ministério de Paulo, aconteceria no final do ministério de William Branham. Esses homens, esses Demas, teriam que aparecer, porque o mesmo Espírito que estava na primeira era, no dia de Paulo, esse Espírito teriam que voltar também na última era. No último tempo, eles também teriam que ser manifestados, porque lá estava um profeta, aqui também está um profeta, e assim como atuou lá, ele atuaria aqui. Vamos ver que Paulo começou com a coluna de fogo, o nosso profeta começou com a coluna de fogo, mesmo Espírito guiando os verdadeiros eleitos. No dia de Paulo, no dia de irmão Branham, também os falsos espíritos teriam que acontecer de se encarnarem e atuarem também nos últimos dias no ministério de William Branham. Diz o profeta: por que deixaria ele aquele pobre pequeno pregador que o guiou ao Senhor, o homem o qual era o ponta de lança do avivamento entre os gentios? De fato um profeta? Ninguém podia declarar senão que ele era um profeta. Paulo era um profeta. Ele era mais do que um profeta. Ele era um apóstolo. E um grande e poderoso apóstolo para os gentios. Este era um apóstolo vindicado por Deus. Ele próprio se identificou como apóstolo para os gentios. E mesmo sendo um apóstolo vindicado por Deus, levantando homens como Demas, esses homens ainda podiam lhe abandonar. E se Demas se associou com Paulo, teve companheirismo, em outras palavras, ele acompanhou Paulo, aonde Paulo ia, um grande pregador, claro que ele acompanhou. Como o irmão Lindsay acompanhou o irmão Branham, como o irmão Jacques Moore, como tantos outros homens acompanharam o irmão Branham, Paulo acompanhou, Demas acompanhou a Paulo. Ele teve companheirismo, viu o Espírito de Deus mover sobre aquele homem. E por que virou ele suas costas a tal pessoa como aquela, sendo vindicado que ele era um servo de Cristo? Observa você, Paulo, aqui, amando o presente mundo. Qual é o pecado de Paulo? Qual foi o pecado de Demas? O que Mombrana intitulou, o que Mombrana usou para mostrar o desvario de Demas? Amando o presente século, o presente mundo. Agora, eu não penso que Demas seja um apóstata. Não era um apóstata. Eu não penso que ele fez aquilo, mas eu penso que ele teve uma opinião errada acerca de Paulo. Então o abandono de Demas foi em relação a uma opinião errada que ele teve acerca de Paulo. Aqui o irmão Branham está dizendo isso para nós. E quantos estão tendo a opinião errada acerca do irmão Branham? Não pode compreender que William Branham se cumpriu o ministério do Filho do Homem. Não pode compreender que Lucas 17:30 não se cumpriu ali, tendo uma opinião errada acerca de William Branham.
Mombrana disse que esse desvario de Demas foi porque ele teve uma opinião errada acerca de Paulo. Quantos homens estão tendo a opinião errada acerca do profeta de Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7? Interpretando errado, tendo suas próprias opiniões acerca do próprio irmão Branham. Ou não é o que nós estamos vendo hoje? Quantos pregadores se levantando, tendo suas próprias opiniões acerca do irmão Branham? Não passam de Demas, homens cultos, inteligentes, homens bons pregadores, homens, como o profeta diz, cheio do Espírito, e, no entanto, tendo uma opinião errada acerca do profeta. Agora, veja bem, eu penso que ele obteve uma opinião errada acerca de Paulo. Não é bem assim que Paulo quis dizer, irmãos. Não é bem assim que Paulo quis dizer sobre mulheres pregadoras. Veja bem, é esses que nós estamos vendo hoje, beirando a mensagem, dizendo não é bem assim não. Não é dessa forma. Eu vou mostrar que o profeta errou. Demas, encontrando suas próprias opiniões para denigrir a liderança do Espírito no profeta desta era. Não passa de Demas, é o que nós estamos vendo hoje. Só que esses Demas hoje têm vários nomes, nomes fantásticos, nomes populares, grandes nomes pela nação, que estão fazendo exatamente o que Demas foi. Ele não foi para boate, irmão. Ele não caiu por mulheres. Mas qual é o então que o profeta diz, amando o presente século? Vamos mais um pouquinho. Nós vamos ver o que é esse presente século no qual Demas caiu na armadilha para abandonar a Paulo. Agora, Demas veio de uma família rica e ele era rico. E dinheiro, às vezes, significa religião para as pessoas. Como eles dizem na Califórnia, se você não possui 3 Cadillacs, você não é espiritual. Então isso quer dizer, se você não é próspero, se você não tiver a melhor igreja lá nessa cidade, o povo não vai. É quase daquela maneira que provo para vocês que tem que ter a melhor igreja do estado, ou eles dizem, você quer dizer que está ligado a um grupinho como aquele? Vocês sabiam que nosso Senhor não tinha um lugar para inclinar sua cabeça? Você sabia que ele possuía somente uma capa? Velho? E ele possuía isto. Ele era simplesmente aquele tipo de pessoa que era pressionada por todos os lados. E ele não possuía lugar nenhum para reclinar sua cabeça. Mas eles podiam ter pensado a mesma coisa e pensaram a respeito dele. Agora, preste atenção nisso aqui, irmão. Eu creio que Demas viu uma falha conveniente no ministério de Paulo. Então, o que é que leva o homem a amar o presente século, abandonar o profeta, abandonar o mensageiro? É quando ele encontra uma falha. Demas encontrou uma falha conveniente no ministério de Paulo. E agora, quantos estão encontrando falhas convenientes no ministério do irmão Branham para não crer que ele é a boca de Deus? Veja se não é a mesma a atitude de Demas. Não é o mesmo estilo de Demas. A forma como Demas estava atuando. Vê se os Demas não estão aqui hoje a mesma coisa. E são pastores, são pregadores, porque são inteligentes, são cultos, são grandes homens, homens de moral, homens bons, homens que você não pode apontar o dedo para eles, estão pregando, mas eles encontraram falha no ministério do irmão Branham, como Demas encontrou falhas no ministério de Paulo. Eu penso que ele pensou que o velho companheiro estava liquidado perante Deus. Agora, ele pensou que o povo que arrancaria seus olhos para dar a Paulo. Porque mesmo esses que estavam atuando como Demas, mas Paulo tinha um pequeno grupo do seu povinho. Eu creio que ele, escrevendo aos Efésios, aos Gálatas, eu creio, ele diz que havia um povo que amava tanto a Paulo,
que, se fosse necessário, ele arrancaria os seus próprios olhos e daria a Paulo, já que Paulo tinha problema nos olhos. Eles amavam aquele ministério, eles amavam aquele homem, eles amavam aquele vaso no qual Deus estava expressado, Deus estava falando, como sempre vai haver, irmão. Aqueles que atacam, aqueles que rejeitam, aqueles que criticam, aqueles que jogam sombra, mas sempre vai haver um pequeno grupo que, se fosse necessário, dariam sua própria vida para defender aquele ministério. Paulo tinha isto ali no meio do seu povo, que, se fosse necessário, arrancariam seus próprios olhos e dariam a Paulo, que Paulo tinha realmente um problema nos olhos. E o povo amava tanto a Paulo, que, se fosse possível, eles fariam isso por ele. Mas tinha também aqueles que caminharam com Paulo, tiveram suas campanhas, viram tudo que Paulo fez e ainda amaram o presente século, o presente mundo. Vê você, Paulo teve um ministério maior do que o resto de todos os apóstolos colocados juntos. Veja que coisa tremenda, irmão. Como que Demas ia, tendo o privilégio de ser separado no ministério por Paulo, como que esse homem iria abandonar a Paulo? Qual seria o subterfúgio? Qual seria, então, o que levou Demas a abandonar um homem com um ministério que era maior do que os 11 apóstolos? E não só isso. Não só disso. Veja bem. Paulo teve um ministério maior do que o resto de todos os apóstolos colocados juntos. Algum deles pode que tenham dito: bem, eu andei com Jesus, porque um homem na rua andava com ele quando ele estava aqui. Mas Paulo o viu na coluna de fogo, depois que ele esteve morto, sepultado, ascendeu aos céus, retornou e chamou Paulo. Vê, lá na estrada de Damasco. E ele teve um ministério maior que Mateus, maior do que Marcos, maior do que Lucas ou qualquer um dos outros. E ele estava além deles. Ele disse: e para que me não exalte agora e diga: agora vocês, companheiros, não sabem nada a respeito dele. Eu vi o Senhor após sua ressurreição. Para Deus tirar essa possível jactância de Paulo, Deus então permitiu um espinho de Satanás, e que o profeta qualifica como um problema nos seus próprios olhos, e que a igreja sentia por isso. Não podia fazer nada por ele, mas sentia por isso, porque disse o profeta que Paulo, então, sabendo que ele era maior, que o seu ministério era maior, teve que haver um espinho para que viesse atormentar a Paulo, para que ele não se orgulhasse do tamanho do seu ministério, do grande ministério que ele tinha. Deus permitiu então que na sua própria vida, um espinho que era um problema nos olhos. Porque Paulo pregava para todo mundo: eu vi o Senhor Jesus depois de sua ressurreição. Bem, eles dizem: nós andamos com ele, nós andamos com o irmão Branham, nós fizemos tudo com ele. Paulo disse: eu não andei com ele, mas eu encontrei ele depois da ressurreição. Eu encontrei ele depois que ele subiu ao céu e desceu. Ele disse que era Jesus, e foi Jesus que veio ao meu encontro. Como que Demas ia deixar um homem que tinha a coluna de fogo, a palavra, a mensagem da hora? Como que ele ia amar o presente século? O que estava por detrás desse Demas para deixar esse ministério? É aqueles homens que querem ser maior do que o profeta, querem ter um ministério de pompa, um ministério de entusiasmo, um ministério maior, quer ter um nome maior. Porque hoje nós vemos isto. William Branham, o profeta de Deus, quando ele estava pregando ali em Jeffersonville, como Jesus na Palestina, não tinha mais do que 300 pessoas na sua igreja, e era o pregador, era o profeta de Deus, era o Paulo da nossa era, era o profeta para a nossa era. Não tinha mais do que 300 ou 400 pessoas, enquanto que hoje nós temos pregadores com 10 mil pessoas na sua igreja. Mas lembre-se de uma coisa: você jamais levará esse povo, seja 1.000,
seja 3.000, seja 10.000, seja 100, jamais você levará esse povo ao rapto se você não viver de toda a palavra que saiu da boca de Deus. Jamais você preparará um povo se você pensa que você está vindicado, porque sua igreja tem 500 membros, tem 1.000 membros, 2.000 membros. Demas também poderia se gloriar, deixando Paulo amando o presente século. Ele não deixou de ser pregador, ele continuou, e levando um povo com a mesma opinião, e aqueles que tinham a mesma opinião de Demas, claro, rejeitou a mensagem da hora, não estará no rapto, não estará no arrebatamento para aquele dia. Não estamos dizendo que Demas não foi salvo, isso é assunto de Deus, mas para o rapto ele tinha que estar inteiramente ao lado de Paulo, receber o que Paulo ensinou. Para estar no rapto nesse tempo, você terá que viver de toda a palavra que saiu da boca de Deus, e você não terá argumento, você não terá ousadia de se levantar para apontar o dedo ao profeta, como Demas fez, e abandoná-lo, e dizer que você é um homem de Deus e que vai no arrebatamento. Eu duvido do seu arrebatamento se você não estiver vivendo sobre a influência direta desse profeta de Malaquias 4 na revelação da palavra de Deus. Porque eles podem dizer assim: bem, ele diz, nós andamos com ele. Outro diz, eu vi o irmão Brana pregar, eu estava naquela reunião. T.L. Osborne também andou com ele, aprendeu com ele, comissionado ali, aí pelo mundo, orar pelos enfermos. Quem é T.L. Osborne? Quem é T.L. Osborne? Fez mais do que muitos pregadores nossos hoje, ao redor do mundo, em cura divina. Mas quando chegou no final da sua vida, diz que o irmão Brana se enalteceu, o irmão Brana falou muitas bobagens. É isso. Que diferença tem esse T.L. Osborne de alguns pregadores que dizem que estão na mensagem? Pelo menos T.L. Osborne não se filiou à mensagem, não trouxe vergonha para a mensagem, porque ele era um denominacional, ele era um missionário denominacional. O pior é essa vergonha desses homens que diz missionário, o apóstolo, ou pastores, que se diz na mensagem de Mombrana e vivendo o tipo que T.L. Osborne viveu, dizendo que Mombrana falou algumas bobagens. Eu teria vergonha de dizer que sou do ministério de William Brana. É melhor ser um batista, um presbiteriano, um assembleiano, do que você envergonhar a mensagem, o evangelho trazido por um profeta, onde você deveria viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você está denegrindo a mensagem, você está ofuscando a mensagem, e cada alma que você desviar desse profeta, você pagará como Demas irá pagar, como T.L. Osborne irá pagar, e todos aqueles que caminharam com Mombrana irá pagar por isso, tirando o privilégio, porque você disse que andou com o irmão Brana. Nós andamos com ele. Bem, o mesmo fizeram todas aquelas pessoas ao redor da Galiléia e Nazaré e pelo país lá. Todos eles andaram com ele. Que diferença faz? Mas veja, você vê, Paulo havia falado com ele e ele ouviu na forma que ele era antes dele ser feito carne. Então Paulo teve um privilégio de vê-lo antes, naquela forma, antes dele ter sido feito carne. Paulo viu na coluna de fogo. Então, aqui o irmão Brana está dizendo que ele viu Jesus antes dele se fazer carne, porque ele era a coluna de fogo. Vem? E ele havia comissionado Paulo naquele estado. Qual estado? Paulo foi comissionado pela coluna de fogo. William Brana foi comissionado pela coluna de fogo. Enquanto ele estava naquela luz, Jesus comissionou a Paulo. Ele comissionou a Paulo. E Paulo o havia visto. E ele disse: e para que me não exalte, sentir um pouco mais alto do que algum de vós, irmãos, foi-me dado um mensageiro de Satanás, o qual o conservava um pouco mais baixo. Irmão, Deus, sabendo que esse homem poderia se exaltar, então permitiu que esse homem tivesse uma experiência amarga, para não se exaltar com a glória desta visão, dessa experiência com Deus. Agora, alguns homens não têm coluna de fogo, não tem nada disso,
e hoje tem mais nome do que o próprio profeta. São grandes homens, não é? São grandes homens. Deus não está preocupado. Esses homens estão fazendo um trabalho, fazendo uma faxina, limpando aqueles que precisam ser limpados. É uma tempestade que está vindo para fazer cair todos os frutos que estão amadurecidos à força, todos os frutos que estão apodrecendo nessa árvore, tem que cair com essas tempestades que têm se levantado nesses últimos dias, nessas reuniões, justamente para limpar e deixar de pé somente o eleito, o predestinado, que está conectado inteiramente na seiva da árvore, alimentado pela seiva que vem desde as raízes, estão ali plantados, seguros, não cairão. Os demais cairão na beleza desses ministérios simpáticos, amorosos, que têm se levantado nesses últimos dias, como o sacerdote Caifás, como Jesus disse, que era homem humilde, um homem tão caridoso como nós estamos vendo hoje. Mas, no entanto, nós vemos que não é isso que deve segurar o verdadeiro eleito. Ele tem a revelação daquilo que Deus prometeu para o seu dia e para a sua hora. Ele disse, o qual o conservava um pouco mais baixo. E ele disse, eu busquei o Senhor 3 vezes para tirar isso de mim. Ele, Saulo, ou Paulo, a minha graça te basta. Então Paulo disse, gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Vem? Gloriarei nelas. Agora, observou você agora um homem, o qual teve um ministério maior do que qualquer do resto deles, os quais haviam estado no campo. Paulo, o maior ministério de todos eles, o qual havia visto Jesus em uma coluna de fogo. Agora você vai dizer que não era Jesus. Mas a profeta diz que Paulo viu Jesus em uma coluna de fogo. Mas onde estavam os olhos dele? Onde estava a boca de Jesus? Não interessa. O profeta disse que era Jesus na coluna de fogo. E o comissionou a fazer o que ele fez, e foi vindicado através do mesmo Deus, do mesmo poder, com sinais e maravilhas, além de qualquer pergunta, e era tão pobre que ele possuía somente uma capa, pregando para um grupo de pessoas, as quais teriam arrancado seus olhos, e algumas delas milionárias. E não obstante, Paulo tinha uma capa. Ele disse, traga aquela capa, está ficando frio aqui em cima. E ele estava em um país montanhoso, ele possuía somente uma capa. E Demas, para um homem que era de alta reputação, alto calibre, culto, educado, e um homem rico, o qual poderia personalizar os seus próprios pertences, porque ele era um homem rico, o qual possuía numerosas variedades de roupas. Quem que era Demas em vista de Paulo? Demas era um homem educado, era um homem rico, de alto calibre, ele era culto, não é? E ele podia dizer, veja, Deus vindicou o meu ministério, olha a riqueza que Deus tem me dado. Quem que estava dando aquilo? Naturalmente, porque o grupinho que Demas tinha, o que ele tinha, era formado também por milionários, por grandes homens, que estava dando a ele a sustentação para ter uma vida daquela. Paulo também tinha milionários, mas Paulo estava procurando viver o evangelho para o povo e mostrar para o povo o que é servir a Cristo. E ele disse, um homem rico, o qual possuía numerosas variedades de roupas. Aquele rapaz, havia algo errado com ele, o qual possuía tantos amigos que arrancaria seus olhos para darem a ele, e contudo ele era tão pobre que tinha uma só capa. Algo estava errado com Paulo. Isso é o que estava na mente de Demas, que é o que o profeta diz, vamos olhar o que estava na mente de Demas. O que era? Tem alguma coisa errada com Paulo. Olha, porque Deus abençoa, Deus dá prosperidade. Olha como Deus tem me abençoado. Mas olha Paulo, um preso, tem só uma capa. O que ele está fazendo com o seu ministério? Oh, vocês sabem, aquele espírito não deixa o mundo.
eles continuam tendo daquela maneira. Dinheiro não é Deus, há um só Deus, vem? Mas o povo pensa que por você ter um grande ministério, você deve possuir tudo isto e tudo aquilo, e todas essas coisas grandes e notáveis, e grandes escolas, e aquilo outro. Deus não trata com essas coisas, ou pelo menos essa tem sido minha opinião. Deus trata com um indivíduo. Ele nunca nos ordenou a ir e fazer tais coisas. Ele está tratando individualmente com cada pessoa. É o que nós estamos vendo hoje. Onde é que Deus está tratando? Um aqui, outro ali e outro acolá. Vai haver um preço a ser pago, irmãos. Mas essa é a tua escolha. É a tua aceitação. É o teu discernimento. Com quem você quer ficar? Com Demas? Porque Demas era um pastor próspero, e que ele podia dizer para o irmão: olha, irmão, venha congregar comigo, eu vou te dar um carro para você vir na igreja, vou te dar uma casa boa para você morar, Deus tem me dado bens, Deus tem me dado prosperidade. Então Demas podia fazer isso. Paulo, nem que ele quisesse fazer, ele não podia fazer, porque ele não tinha. O que Paulo iria dar ao povo? O que Paulo poderia prometer para o povo? A palavra. E o povo deveria estar preso na palavra, não em bens materiais. Porque Demas podia fazer a igreja mais bonita, a maior igreja, podia promover até mesmo as pessoas a mudarem, prometendo ganhos, prometendo emprego, como nós temos visto pessoas mudando, porque eles ganham propriedades para morar, eles ganham emprego, eles ganham todo tipo de coisa, e eles se vão não em busca da palavra, mas vão em busca de bens materiais. Porque se você busca a palavra, Deus abrirá caminho para você, Deus te abençoará, Deus te dirigirá onde você for, Deus não te deixará passar fome, Deus não deixará faltar na tua mesa, Deus cumpre a sua palavra, Deus te abençoa. Mas quantos têm ido por causa de ajudas financeiras, por causa de propostas ministeriais? O homem sai daqui, muda para um lugar para serem obreiros, pregadores, homens oferecendo campos, fabricando obreiros, mandando para o campo homens despreparados. Demas, que acharam razões para abandonarem a Paulo, mas estão aí no campo pregando, achando razões na própria mensagem do irmão Branham. E por isso nós vemos a condição espiritual de muitos grupos hoje, onde homens não têm coragem de se parar pela verdade, porque se pararem por essa verdade revelada, essa abertura que Deus deu da palavra para mudar a vida das pessoas, eles têm que pôr seus ministérios a prêmio, eles têm que sofrer o dano da perca dos seus colegas ao redor, que parece mais um grupo de falcões esperando essas pombas se levantarem para que eles possam possuí-las, estraçalhá-las. É o que eles querem, construir ministério sobre a derrota de outros, ao invés de terem a revelação da palavra, onde as pessoas são atraídas pela palavra, vêm de longe, do leste, do oeste, do sul, do norte, mas atraído pela palavra, não por uma boa cidade, não por um pastor que está lhe oferecendo brindes para congregar com ele, mas um homem que você vem porque você ama a palavra e sabe que aquilo é verdade. Você vende sua propriedade, você luta porque você quer estar aonde está o corpo morto, ali se ajuntarão as águias para alimentar as suas almas com a palavra de Deus, não com propostas merambulantes para que te leve a êxtase, a emoção de você fazer algo precipitado, simplesmente porque você está sendo ajudado. Não é isso, mas é o que nós temos visto, é o que tem acontecido no ministério de Paulo, e está acontecendo também no ministério do irmão Branham. Veja bem, olha o que nós estamos vendo aqui. Vocês sabem que esse espírito continua, tem sido, está aí, ó. E grandes escolas e aquilo outro. Deus não trata com essas coisas. Deus trata com o indivíduo. Mas Paulo, com uma capa
ele diz a Timóteo aqui para trazê-la para ele, porque estava ficando com frio lá em cima. Um homem que teve um ministério, que pregou para 10.000, como fez Paulo, e um ministério que podia operar todas as espécies de milagres, e viu a Jesus em uma coluna de fogo, o comissionou, e contudo possuindo uma capa. Demas disse: um companheiro como este, ele o deixou. Agora, quando ele estava aqui em cima pregando para Troas, encontramos que havia um homem lá em cima que era um latoeiro. Ele era um vil, e ele odiava o cristianismo. E ele fez tudo o que ele podia fazer a Paulo, jogando-o na cadeia. Agora, você vai se admirar então que Deus levanta esses homens para te jogar na cadeia? Porque o latoeiro se levantou lá aonde Paulo estava pregando, jogando tudo contra Paulo. E se ele pode se aliar a um homem chamado Demas, ele pegou um grande aliado. E Alexandre, o latoeiro, ou esse latoeiro, ele era um homem vil, e ele odiava o cristianismo, e ele fez tudo o que ele podia fazer a Paulo, jogando-o na cadeia. Paulo mesmo avisou a Timóteo da mesma coisa: guarda-te dele. E aqui está Demas. Ó Deus, permita que o povo ouça isto. Aqui estava Demas de pé, ao lado de um homem que havia ferido a um com cegueira, por haver contendido com ele. Demas viu quando Paulo cegou aquele homem, porque contendeu com ele. Agora, vocês pregadores da igreja de Cristo, coloque suas capas agora. Certa vez um me disse: faça-me cego, faça-me cego. Você tem o Espírito Santo? Faça-me cego. Eu disse: você já está cego, vem? Não é o que nós estamos vendo hoje? Você tem o Espírito Santo? É verdade? Então cura esse aleijado, faça levantar da cadeira de roda. E ele chegou para o profeta e disse: faça-me cego. Mombrana disse: como que eu posso fazer você cego se você já está? Agora, por que não fez Paulo ficar cego o latoeiro? O mesmo tipo de espírito que está no povo que pensa isto é a mesma coisa que estava em Demas. Um homem que podia fazer a outro ficar cego por contender com ele, então virar, deixar um latoeiro estragar seu ministério na cidade. Mombrana disse que o ministério de Paulo foi estragado na cidade de Troades, e Paulo deixou assim mesmo, deixou que fosse estragado. Sem dúvida alguma, Demas disse: ele foi liquidado. Ele perdeu todos os seus dons. Ele perdeu o seu dom de cegar. Não vê você como aquele espírito continua existindo? Fala: você está liquidado, irmão. Acabou, você não vai a lugar nenhum mais. Está sozinho. Ninguém vai te ouvir. Ninguém vai querer te ouvir mais. É o que está acontecendo. Isso somente passa pela cabeça do povo. Eles simplesmente não captam isto. Isso é tudo o que tem a ver com isso, hein? Eles não podem ver isto. Eles não entendem. Não. Eles não entendem. Agora, Demas não feriu aquele homem com cegueira porque ele queria. Não, disse Jesus, não farei nada até que o Pai me mostre primeiro. Eu não lhe disse anos atrás, com minha própria mãe deitada, morrendo, e disse: Billy, qual é o meu resultado? Eu não pude dizer nada então, até que Deus dissesse primeiro. Isto é exatamente o que aconteceu. O homem não pode, para começar, o homem é um fracassado. Ele é simplesmente um agente através do qual Deus trabalha. E Deus trabalha por sua própria vontade. Mas quando você vê essas pessoas super enganadas, as quais sempre estão tendo isso e aquilo outro, é melhor você tomar distância delas, vem? Jesus, ele mesmo não fez isso. Ele disse: eu somente trabalho à medida que o Pai trabalha. E ele me mostra o que fazer, e então eu vou e faço. Eu não posso fazer nada contrário àquilo. E aqui Demas viu Paulo, um homem que teve um ministério como aquele, e ainda era tão pobre
que ele possuía somente uma capa e queria que Timóteo a trouxesse a ele. Uma capa. Mas Paulo deu o exemplo como Cristo foi. Ele possuía uma capa. Então, por que riquezas e muito dinheiro e coisas significam tanto para o povo hoje? Observe agora. Ele tinha poder até que qualquer pessoa que estivesse contrária ao que ele pregava, ele virava e dizia: você ficará cego por um tempo. E o homem ficava cego. E aqui estava um latoeiro, fez 10 vezes a ele do que fez aquele homem. E mesmo assim, livrou-se disto. Demas deve ter pensado: bem, o velho companheiro está liquidado agora. Ele perdeu o seu ministério. Não, ele não perdeu o seu ministério. Amém. De maneira alguma. Deus não faz coisas como essas. Deus não é um vendedor de índio, sim. Observe agora. Paulo era algo em ordem com Elias. Elias, o profeta, subiu na montanha pela autorização de Deus e clamou para que o fogo caísse do céu, e ele caiu. E clamou por água, e ela veio. Então ele, ordenado através da mensagem de Deus, matou 400 profetas, cortou suas cabeças fora e os deixou rolar colina abaixo. E então escapou da ameaça de uma mulher, uma mulherzinha hipócrita, ou ela era uma pagã, Jezabel, aquela mulherzinha a qual foi tônica para cada pedacinho disto, ela foi a que causou isto. Parecia que ele havia perdido ou persuadido primeiro, mas Deus possui maneira de fazer coisas, e seu servo só pode trabalhar de acordo, se ele trabalhar de acordo com a vontade de Deus. Quem vai entender esse Deus? Mata 400 profetas, faz chover, faz cair fogo, faz tudo, e de repente uma hipócrita, uma mulherzinha, Jezabel, uma prostituta. Você diz prostituta? É. No entanto, você nunca viu Jezabel trair Acabe. Você já viu na Bíblia onde que ela traiu Acabe? Mostrando que a prostituição não é só vender o seu corpo, não. Tem muitas prostitutas que agem contra o servo de Deus, elas são consideradas como prostitutas, sabe por quê? Porque um servo de Deus é a cabeça do seu povo. Um pastor é a cabeça da igreja, um profeta é a cabeça do mundo, no sentido literal, é a cabeça de Deus governando o mundo. E quando você se levanta como Jezabel se levantou contra Elias, você levanta contra o cabeça e você é uma prostituta. Quando você se levanta contra um verdadeiro pastor, você é uma prostituta. Você tem que honrar aquele homem que tem a palavra de Deus, e Elias tinha a palavra para o seu dia. Mas chegou a hora dele correr de uma pequena mulherzinha chamada Jezabel, porque aquilo era a vontade de Deus. Quantas pessoas puderam rir de Elias depois, dizendo: olha o homem aí, ó, perdeu o seu poder, perdeu o seu ministério, perdeu tudo porque ele está correndo de uma mulher chamada Jezabel, sendo que ele matou os profetas dela, 400 deles. É assim que Deus faz, para fazer rolar a cabeça dos incrédulos, daqueles que acompanham a mensagem por um determinado tempo, mas terão que sair como Demas saiu, encontrando falhas, motivos na mensagem do profeta. Elias deu motivo para as pessoas abandonarem a ele. Elias deu, Paulo também deu, o irmão Brana também deu, Jesus também deu. Cada pastor também dará motivos para as pessoas lhe abandonarem. Cabe a você analisar se esse abandono está te levando para onde, ou por que você está tomando essa atitude com o homem de Deus. Não veem vocês, amigos? Vocês têm que agir de acordo com a maneira que Deus age. Quantas vezes tenho eu assentado e consultado irmãos, e como eu gostaria de andar e apertar suas mãos e dizer: irmão, isso não faz nenhuma diferença, somente vamos adiante e sejamos irmãos. Como posso eu fazer isto e conservar a minha missão? Pregar a palavra. Eles não querem fazer isso. Se eles não querem, o tempo do abandono vem e da separação tem chegado. Tenho posto de pé entre ministros e diz: irmão Brana, minha tia está aqui, eu sei que tu és um profeta enviado de Deus, vá lá e restaura sua visão. Se eu pudesse, eu gostaria, eu faria. Eu não posso fazer isso até que ele me diga para fazer, vem?
ninguém pode fazer isso. Elias não podia fazer isso, ninguém mais pode fazer isso. Agora encontramos Demas, pregando com Paulo, havia visto Paulo ver a um homem aleijado deitado lá e dizer: eu vejo que tu tens fé para ser curado, levanta-te e fica de pé, Jesus Cristo te dá saúde. O havia visto curar enfermos e deixar seu amigo Teófilo doente, o Trófimo, não é? Doente, como nós lemos. Como é que você pode entender isso? Se é um homem de Deus, vindicado por Deus, fazer tudo isso e deixar o seu próprio amigo doente, sabe o que é isso? E são ciladas, e são iscas para os incrédulos abandonarem o verdadeiro profeta. Esse acontecimento é para esses seguidores carnais deixarem o verdadeiro profeta. Paulo perdeu o seu ministério. Isto é o que Demas deve ter pensado. Por que ele não? Se ele possui o dom da cura, por que ele não levantou lá e curou aquele amigo, o qual havia permanecido com ele tão fielmente? Ele disse: deixei lá em cima doente, e eu não tenho nenhuma capa. Eu quero que você me traga aquela capa consigo. E tome cuidado com aquele latoeiro, viu? Ele arruinou aquela reunião na cidade, viu? Tome cuidado com ele. Ele não gosta do cristianismo, não. Ele é contra Paulo. Ele é contra o mensageiro. Ele é contra o profeta da hora. Toma cuidado com ele, porque ele arruinou aquela reunião na cidade, viu? Porque ele se levantou contra Paulo, contra o mensageiro de Deus. Cuidado com ele. É o que Mombrana está dizendo, que esses apareceriam nos últimos dias, no final do ministério de Mombrana. Se levantariam para acabar com a reunião na cidade. E se você é espiritual, você sabe do que eu estou falando. E aonde essas coisas têm vindo e tem realmente acontecido, porque ele vai levantar naquela reunião e dizer: olha, Paulo deixou o irmão enfermo, Teófilo, ou quem quer que seja enfermo, Paulo só tem uma capa, Paulo fez isso, olha, Paulo teve que correr de latoeiro na cidade, Paulo perdeu a força. E quanto desses Demas tem levantado nas convenções, nas reuniões, para dizer que Paulo estava errado, que Paulo não perdeu determinadas coisas? Onde está esse espírito hoje? Em grandes homens, intelectuais, homens cultos, homens prósperos financeiramente, homens ricos, homens que Deus deu riqueza para eles, mas não passam de verdadeiros Demas para abandonarem e tudo levar o povo que está atrás deles. É o que nós estamos vendo. Que espécie de pregador tem ele se tornado? Veja o que Mombrana diz. Olha o que o profeta, ele deixa lá em doente. Eu não tenho nenhuma capa. Eu quero que você me traga aquela capa consigo. E tome cuidado com aquele latoeiro. Ele arruinou aquela reunião na cidade. Eu tive que deixar a cidade. Paulo teve que sair. A mensagem teve que sair da cidade, porque levantou-se o latoeiro. A própria mensagem do dia não pôde estar naquela cidade de Troades, porque um homem se levantou e Paulo teve que deixar. E Paulo era a mensagem do dia. E quantas cidades têm expulsado a mensagem do dia, a mensagem da hora, tem tirado para fora. E diz: eu tive que deixar a cidade, ele me colocou na cadeia. Eu imagino a Demas dizendo: que espécie de pregador tem ele se tornado? Vem. Aí diz o profeta: irmão, eles possuem muito daqueles espíritos de Demas no mundo hoje. Onde eles estão? Curitiba, Florianópolis, eles estão em Cuiabá, eles estão em todas as regiões, eles estão aí, eles estão por todo lado, Porto Alegre, cidade do interior, esses Demas estão aí. O profeta disse: irmãos, eles possuem muito daqueles espíritos de Demas no mundo hoje. Então eles não sabem o que é a respeito de tudo. Não há necessidade de tentar explicar isso para eles. Veja por quê. Não há necessidade de tentar explicar isso para eles, porque de qualquer maneira eles não conceberam isto. Vem? Eles não conceberam isto. Não há, diz o profeta, motivo, não há motivo para explicar
isto para eles, porque de qualquer maneira eles não conceberam isto. Falar da abertura da palavra, falar do sétimo selo, falar dos mistérios revelados, o profeta diz, eles não conceberam isto, eles não aceitaram isto. Demas, espírito de Demas, nos dias modernos, estabelecido em cidades, aonde essas coisas não podem entrar. Expulsaram Paulo da cidade. A própria mensagem da hora foi expulso da cidade. Será que Deus voltou ali depois? Um de nossos diáconos aqui, eu não sei se ele está aqui nesta noite ou não, é o Tony Zabel. Ele geralmente fica por aqui. Ele veio até mim e disse aqui, não muito tempo atrás, antes de vir até aqui, ele disse, eu tive um sonho engraçado, ele disse, eu sonhei que eu estava tentando encontrar o meu caminho para os céus. Ele disse, eu vi um homem vindo vestido com um manto preto e estava lendo um livro. E eu disse, e eu cheguei até este homem e lhe perguntei, qual é o caminho para o céu? Ele disse, pergunta ao homem da minha frente. E aquele era um pastor de uma igreja que ele frequentava. Aí está. Você pergunta para o homem, qual é o caminho do céu, viu? Mombrano está relatando o sonho de irmão. Mas veja o que está por detrás desse sonho. E nós já vamos terminar. Dentro de alguns minutos, nós vamos terminar. Esse irmão teve um sonho. Ele disse, eu vi um homem vindo vestido com um manto preto. E estava lendo um livro. Quem sabe era o sobrenatural? Quem sabe era a Bíblia? Quem sabe as mensagens do profeta? Eu não sei. Ele estava vestido de um manto preto. E eu cheguei até este homem e lhe perguntei, qual é o caminho para o céu? E ele simplesmente disse, pergunte ao homem da minha frente. Ele não tinha um ministério próprio para dizer ao homem qual é o caminho do céu. Ele dependia de um outro homem. Ele precisava de um apóstolo, de um missionário, de um pregador. Já provava a condição dele que ele não poderia ser um pregador. Ele não poderia ser um líder, porque ele não tinha resposta para dizer ao povo qual era o caminho que deveria levar essa pessoa ao céu. Qual é o caminho para o céu? Ele disse, pergunta ao homem da minha frente. Por que ele não sai então e dá o lugar para quem sabe o caminho do céu? E aquele era um pastor de uma igreja que ele frequentava. Então era um pastor. Então eu fui um pouco mais longe e encontrou com outro homem. Ele estava vestido com um manto preto, estava cantando hinos, andando, estava feliz, pentecostal, glória a Deus, aleluia, cantando hino, feliz. Você pensa que isto é o sinal de que ele tem a resposta do caminho que te leva ao céu, cantando hino, andando. E aquele era outro pastor. Olha, irmão, você procura no lugar, você procura no outro. Irmão, me explica isso aqui. Vai no pastor. Venha no meu escritório perguntar. Vai no escritório do pastor, pergunte para ele. Você não está lendo na mensagem? Vai no pastor, pergunte para ele. Ele vai dar a resposta. Pergunte para o homem da frente. Eu vou perguntar para o missionário, para o apóstolo que vem aí para resolver todas as questões, para responder todas as perguntas. Vamos chamar Demas. Demas teve um encontro com Paulo, foi ordenado por Paulo, comissionado por Paulo. Vamos chamar Demas, que ele é um homem inteligente, ele terá a resposta para nós. Não, a resposta para nós é o assim diz o Senhor, que saiu da boca de um profeta, para dar a você a condição de encontrar o caminho de volta. Fora disso, você está em areias movediças, você está em tramas, em caminhos feitos pelo homem, que te levará à escuridão das trevas, como Demas. Mas ele estava cantando hino, e aquele era outro pastor. Agora, sabe o que o profeta disse? Ambos pastores são amigos pessoais meus, amigo do irmão Brana, amigo da mensagem, amigo da verdade, vestido de preto, cantando hino, mas não sabia qual era o caminho do céu. Ambos são amigos pessoais meus. E ele disse, são bons homens, diz o profeta, são bons homens, amigo do profeta. Não era inimigo que vai nos trazer perigo, são os amigos do profeta, são as pessoas que conheceram a mensagem, é que são perigos para nós, amigo do profeta, bons homens. Ele disse,
qual é o caminho pelo qual subir até o topo da montanha aqui? Ele disse, olha aqui, disse, vê lá em cima de pé, no topo, aquele sujeitinho disse, lá de pé, um sujeitinho vestido de macacão e com um daqueles pequenos chapéus de cowboy. Veja a vestimenta que ele estava. Você vai procurar nos polidos, nos ilustres, nos ricos, nos inteligentes, nos grandes homens, mas quando chegou no final, quem é que tinha a resposta? Um hominho, um sujeitinho vestido de macacão e com um daqueles pequenos chapéus de cowboy. Alguém disse, lá de Kentucky, disse, falando a respeito de mim lá embaixo, disse, aquele sujeito não parece tal coisa como um pregador, pode parecer um fazendeiro ou algo, mas você sabe, ele não parece. E disse que era eu, de pé, lá em cima. E ele subiu até que chegou a mim, e disse que eu tomei pelo braço, e o guiei para cima, até que eu cheguei no topo do monte. A palavra, a mensagem nos levará ao topo do monte. Ele tomou este homem, procurou num pastor, não tinha, procurou no outro pastor, não tinha, amigo do profeta, não tinha, mas quando ele viu esse homenzinho lá em cima, ele subiu, ele foi ali, e ele o guiou para cima, no topo do monte, e lá havia um deserto para atravessar. Eu disse, Tony, eu devo lhe deixar aqui, e você deve andar um pouco nisso por si mesmo. Esta é a hora, irmão e irmã. Você tem que ter o seu próprio discernimento. Uma Umbrana te levou até o lugar, a abertura dos selos, a abertura da palavra, os mistérios revelados. Agora que você subiu, você tem que andar por si mesmo. Esse deserto que segue daqui para frente, você terá que andar por si mesmo, pela sua própria escolha. O seu próprio caminho é que determina a fé que você depositou nesta palavra. Deixar aqui, você deve andar um pouco nisso por si mesmo. Ele disse, irmão Brana, o que posso fazer daqui para frente? Depois disso, o que nós vamos poder fazer? Disse que eu disse, venha cá, Tony, olha aqui embaixo, vê aquelas pegadas de pés descalços, com sangue nelas. Eu disse, aquilo é o que eu segui todo o caminho, somente mantenha-se naquilo. Aquilo é a única coisa que eu sei para conduzir o homem. Não há um credo ou a sensação de alguma espécie, mas aquelas pegadas sangrentas que guia para a Bíblia, o sangue de Jesus Cristo. Agora, como aquele homem deve ter sentido, um homem com tantos amigos, milionários e uma só capa? Um homem deve poder para acometer um homem de cegueira e deixar um homem expulsado da cidade. Nunca fez nada a respeito daquilo. Levantou-se e foi embora. Orou pelos enfermos e deixou seu amigo doente. E Demas o deixou. Todo o resto deles o deixou. Todos eles o abandonaram. Todos me abandonaram. Cada um deles o abandonou. Eu digo isso. Quando um homem se firma verdadeiramente com a palavra, não somente em uma reunião, mas em todas as reuniões, quando o homem se põe fiel à palavra, o tempo há de vir quando eles o abandonarão. Exatamente, eles fizeram isso com o nosso Senhor. Eles o abandonarão quando ele se firma com a verdade. Todos me abandonaram. E agora que pensa você que Demas e algum de seus homens pensaram, quando todos nós que conhecemos as Escrituras sabemos que Lucas era um médico, e Paulo, onde quer que ele ia, levava esse médico consigo, e pregando cura divina, e deixando seu amigo doente, tão pobre, que ele só possuía uma capa, e deixou um homem expulsado da cidade, quando ele podia fazer um homem ficar cego. Eles pensaram que ele era um fracassado, mas ele não era. Ele estava exatamente nas pegadas sangrentas. Ele estava seguindo, espero que estejam entendendo. Ele disse, todos me abandonaram. Demas, amando esse mundo presente. Sabe o que era o mundo presente? Que eu quero terminar com isso. O mundo presente era o Senhor, popularidade. Demas, amando esse mundo presente, popularidade do homem. Sabe o que ele queria? Títulos. Alô, doutor Demas,
Alô, apóstolo João fulano de tal. Alô, bispo fulano de tal. Alô, doutor. Este é aquele. O profeta diz, isto foi o que Demas escolheu. Escolheu popularidade. Para que pudesse ser o vocacionado. Pudesse ser o grande homem da hora. O homem que sabe tudo. O homem que vai colocar em ordem toda a casa. Doutor Demas, doutor fulano de tal. É isso que eles querem. Isso é o que Demas de hoje quer. Doutorado, reconhecimento, quer continência, quer que se dobre para eles, reconhecendo que são doutores. Eu sei que você tem seu título de doutor em filosofia. Claro, eles amam isso. Jesus disse, como vocês gostariam de se pôr de pé nas sinagogas e ser chamado de rabi e demais, disse, vocês somente recebem mais condenação quando vocês fazem isto. Amém? Meus amados, que Deus vos abençoe. Eu estou refletindo um pouco aqui na história da própria vida do irmão Branham e como isso estaria acontecendo. Você deseja agora contactar que você está nos ouvindo, faça agora, nesses próximos 3, 4 minutos, porque nós já estaremos encerrando. Já estamos encerrando aqui. Esse espírito, ele continua atuando nos dias que nós estamos vivendo. Agora, nós sabemos que quando eles viram esse médico, o seguindo, ou com ele, Paulo tomou Lucas, diz que ele disse aqui, Lucas é o único que não o abandonou. E Lucas é bom para ele, mas Lucas é favorável a ele. Ele precisa de Lucas para seu ministério. E esse médico seguindo um homem por toda parte que ele ia e pregava a cura divina. Que paradoxo. E Paulo escolheu logo um médico para acompanhar ele, está vendo? Ele é um pregador que crê em cura divina e carrega um médico com ele. Certamente é quando ele ficar doente, esse médico cuidar dele. Deus provê todo o cenário para você tornar um incrédulo, para você se afastar da verdade, para você descrer da verdade. O próprio Deus cria um cenário para que você venha cair nessa armadilha e provar que você não é um crente. Você é um crente manufaturado quando você encontra falhas para deixar o ministério da hora. E o homem que pregava cura divina, podia curar o aleijado, ressuscitar o morto e tudo mais, e ver visões poderosas, e falar coisas que aconteceriam, e deixar seu próprio cooperador doente. Onde aconteceu isso? Lembra do Dr. Sam, que acompanhou o irmão Branham em Jeffersonville? Era um médico da sua própria família. Dr. Sam Adair era o médico da família Branham. Diz o profeta, o homem, pregador de cura divina, o grande homem, o grande ministério dos últimos dias, pregador de cura divina, tinha um médico que cuidava da sua própria família. Quantas pessoas perderam a fé no ministério do irmão Branham quando viram o próprio Sam Adair sendo consultado pelo irmão Branham, ou indo cuidar da própria esposa do profeta, da família do profeta. É o Lucas que Paulo tinha, era o ministério de Paulo, repetindo-se no ministério dos últimos dias lá. Paulo tinha Lucas aqui. Esse Paulo, profeta, tinha um doutor chamado Sam Adair, que acompanhou o irmão Branham até os seus últimos dias. Este homem acompanhou como bom médico, que o irmão Branham indicava até mesmo para os seus amigos. É a história se repetindo. Veja bem. E poderia ter tido $1 milhão e construído edifícios no valor de $10 milhões, e grandes escolas e coisas como essas, e nem mesmo possuía nada a não ser uma capa para colocar em suas costas. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui antes de terminar. O irmão Branham não teve $1 milhões para construir igreja, que valia $1 milhões, mas ele evangelizou toda a África. Os lugares mais pobres do mundo, Índia e África, foram evangelizadas pelo profeta que Deus enviou para nós nesses últimos dias. E hoje Deus tem dado muito dinheiro para alguns apóstolos ou missionários ou grandes pregadores, e
e não faz nada no terreiro do seu vizinho, não emprega nada para evangelizar as pobres almas que estão ali perecendo, em busca de um pouco de consolo da presença do Senhor. Demas disse: não me associarei com um sujeito como aquele. Ele é uma pessoa de classe baixa. Eu subirei com os irmãos denominacionais. Eu subirei para onde eu possa ser alguém. Se isso fosse tal coisa, eu gostaria de andar. E diretamente, após o raciocínio de Baxter, vem, por deixar aquele pobre pequeno sujeito daquela forma. Ele devia tê-lo parado. Paulo foi aquele que o guiou a Cristo. Nem essa consideração ele teve, que foi Paulo que o guiou a Cristo. Mas vê você, é sem conhecer o Espírito, sabendo qual é a vontade de Deus, e então fazendo a vontade de Deus. Vem, agora, lá, eles o deixaram naquela condição, o abandonaram, todos o haviam abandonado. Como eu penso naquilo? Como eu penso naquilo? Como um servo que se mantém fiel à palavra, cedo ou mais tarde, somente recordem, o povo irá abandoná-lo. Agora queremos atingir aquilo só por um momento. O povo irá abandoná-lo. Sim, Senhor. É verdade. Deus faz dessa maneira. O tempo se encarregará disto. Sim, que quando um homem permanece fiel, não importa quão popular ele haja sido, quando ele permanece fiel à palavra, o tempo há de vir, quando o mundo religioso o abandonará e o tirará fora. Agora somente leia isso como você toma da Bíblia, de Gênesis até o livro de Apocalipse. Toma o concílio de pré-niceiano e vá até os pais niceianos. E cada homem, cada santo, cada profeta, cada verdadeiro servo de Deus que permaneceu com a palavra foi abandonado pela classe eclesiástica e expulso. E Paulo foi um deles. Amém. Que Deus vos abençoe, que Deus vos conserve nesta caminhada, Deus te ajude, porque eu creio que nós estamos vivendo nesse mesmo cenário hoje, olhando essas coisas, e cabe a você, que subiu ao topo, levado pela mensagem, possa caminhar por si mesmo, olhando a promessa além do rio. Vamos apresentar aqueles que nos acompanharam nesta noite. Muito agradecido a você, irmão, irmã, vocês que estiveram conosco nesta oportunidade. O irmão Claudemir, de Assis Chateaubriand, irmão Osmar e a irmã Vilma, de Assis Chateaubriand, irmão Guedes e família em Cascavel, a irmã Glessi e família em Colombo, irmão Edson Sois em Curitiba, irmão Gerson e família em Curitiba, irmão Josiane em Curitiba, irmã Margarida em Curitiba, irmã Regiane em Curitiba, irmão Derli e família em Enéas Marques, irmão Manuel em Fazenda Rio Grande, irmão Silvio e família em Foz do Iguaçu, irmã Guilmar e a irmã Maria em Guaíra, irmão Marcos e família em Jateizinho, a irmã Ruth Maia em São José dos Pinhais, a irmã Sueli Maia em Pinhais. De São José dos Pinhais temos irmão César e família, irmã Dalete e família, irmã Diva e Rosângela, irmão Joglair e família, irmã Marta e a irmã Terezinha, irmão Paulo e a irmã Daiane, irmão Samuel e família. De Toledo, irmão Jonatas, irmão Wesley e família. Irmão Gentil Guilherme de Caieira, São Paulo, irmão Aparecido e família em Cosmópolis, a irmã Márcia, irmão Gabriel e a irmã Samara em Fernandópolis, irmão Gerson e família em Ferraz de Vasconcelos, irmão Enes e família em Mogi das Cruzes, irmão Josias e família em São Paulo, irmão Antônio em Valinhos, a irmã Ada em Novo Hamburgo, a irmã Rosane também em Novo Hamburgo, a irmã Margarete, a irmã Ellen e a irmã Sabrine, que estiveram, a irmã Sabrine e a irmã Margarete estiveram conosco nesse final de semana, lá de São Leopoldo, né? E também irmão Alodir e a irmã Graziela em Camboriú, irmão João Gomes em Camboriú, o irmão Adão e família em Criciúma, irmão Alcindo e família em Criciúma, irmão Hélio e família em Florianópolis, irmão Alfredo e família em Guatambu, Santa Catarina, irmão Luiz Carlos em Itajaí, irmão Antônio Barabas em Turvo, irmão César em Belo Horizonte, irmão Gilson Menezes em Cristina, Minas Gerais, irmão Carlos e irmã Elizabeth em Igarapé, Minas Gerais,
irmão José Batista, em Lagoa Santa, a irmã Helenice, Elazir e Ângela, em Sabará, irmão Elifas e Mônica, em Macaé, irmão Josué, Leidiane, Sara e Raquel, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, irmão Gilson e família, em Toledo, no Paraná. Esses foram os que puderam comunicar sua ausência, e os demais que não comunicaram, Deus te abençoe. Nós convidamos para amanhã, nós estaremos aqui num culto a partir das 19h30, e se você não tem culto na sua igreja e deseja nos acompanhar, nós desejamos que o Senhor vos abençoe. E agradeço suas orações, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, e aquele abraço fraternal. Deus te abençoe.